Olá pessoal, tudo bem? Quem fala de novo aqui com vocês é o Gabriel, sou o CEO e fundador da Alvo. Estamos aqui no terceiro episódio da segunda temporada do Alvo Cash e hoje a gente trouxe um empreendedor. Eu estava conversando com ele aqui antes, acho que vai ser bem bacana a gente conhecer a história dele. É o Rony da Domar. Rony, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui gravar com a gente. Enfim, e ajudar os empreendedores aí do mercado que a gente chama de field service, né? Que é o mercado de quem trabalha com atendimento técnico em campo. E eu queria que você contasse um pouco da história do Rony antes de entrar na história do Domar. Quem que é o Rony? Bom, agradeço pela oportunidade, né, de estar participando aqui. Bom, eu sou o Rony, com 27 anos de idade hoje. Eu estou no mercado de serviços, acho que desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu morava, eu nasci em São Paulo, vim com a família para Goiânia em 2000, bem na virada mesmo, quando o mundo ia acabar. Uhum. Vim e a gente morou em Goiânia até 2006, 2007, e a gente mudou para o interior. Morei. Interior de Goiás. Isso. Fui pro interior e tal, era novo menino ainda, né? Passei minha adolescência ali e ali comecei a trabalhar com assistência técnica de eletrodoméstico. Você Então, consertava eletrodoméstico em isso. geral. Você Mas, ia na casa da pessoa ou ela ia lá na sua casa? não, na verdade, eu trabalhava numa empresa, né? Ah, você trabalhava numa Uma empresa. empresa bem antiga na cidade. Então, assim, passei ali uns 4 anos entre idas e vindas, né? Era bem novo mesmo, assim. E meu contato com assistência técnica e manutenção veio dali. E Uhum. eu considero que toda a minha base de formação veio dali, né? Da experiência do contato com o cliente, com serviço, com garantias. Eu lembro que a equipe tinha umas 6 pessoas. E sim, fazia garantia de Bosch, de eh, marcas da Brastemp, assim, várias Uhum. marcas assim, consideradas no mercado, né? Eu sempre gostei de mexer com essas coisas, porque eram coisas que tinham padronização, que tinha que montar o relatório, que tinha que ter um certo nível de organização, né? Eu lembro, assim, Tinha um processo para conseguir executar a garantia daquele equipamento ali. isso. Então, assim, mexi muito com isso, entre indas e vindas, trabalhei até com gráfico, eu já trabalhei em oficina de moto e carro, mas voltava para esse lugar de novo. Até que eu fiquei ali uns 4 anos, um dia cheguei em casa e eu vi, passando um anúncio na TV, que tinha aberto vagas pro Sisutec, Sisutec. que era os cursos técnicos que o governo estava oferecendo, né? Como se Sim. fosse um ProUni, só que do curso Do técnico, curso né? técnico. Aí eu nunca tinha visto falar E os assim, cursos são do Senai? São do Senai, são do né? Senai. Eu tinha feito já vestibular para engenharia, aí cheguei a passar, mas Não começou. não comecei. Aí eu vi na segunda-feira, aí tinha a escola era perto da casa da minha tia, aqui em Aparecida. Uhum. Eu fui liguei e pensei, se eu mudar para isso, você me recebe aí para ficar? Ela, recebo, claro, tal. Aí, na quarta-feira, eu falei com o meu chefe, cara, eu vou para Goiânia. Tô indo embora. Tô indo embora. Então, assim, numa semana eu me organizei tudo, saí do serviço, organizei e mudei pra cá, pra E, Goiânia, né? e tá aqui desde então. Tô aqui desde então. Aí disso aí, entrei no curso, o curso era, inclusive, era à tarde, então, assim, tive que me organizar com várias coisas para poder fazer o curso, né? Era engraçado, porque o curso tinha um monte de adolescente, né? Uhum. Eu também era, mas era gente que realmente não tinha experiência mesmo. E muitas das coisas que a gente já estudava, eu já via assim há anos Você mesmo. já trabalhava Já com isso já, trabalhava e né? sabia, e era legal, porque aí disso eu comecei a dar algumas aulas depois de um tempo, né? Ah, Como eu tinha legal. mais tempo, fiz em vários cursos mesmo na Mas área. é um curso técnico em que área que você Eu fez? fiz eletroeletrônica, mas Eletroeletrônica. eu fiz mecânica industrial, fiz curso de eletrônica aplicada mesmo, fui fazendo vários cursos, né? Aham. Mas acabei que certifiquei em eletroeletrônica. A eletroeletrônica trabalha com conserto de placa de circuito impresso. E- Ou como é que é o. Qual que é o cerne do trabalho de alguém que faz esse curso? Então, toda a formação do Senai, ele é dividido em 4 módulos, né? Uhum. Instalação, manutenção e projeto, três, né? Instalação, manutenção e projetos. E as matérias comuns são para mecatrônica, eletrotécnica e eletroeletrônica são as mesmas para eletricidade predial, industrial e residencial. O que muda entre elas são as específicas, né, que são eletrônica e desenvolvimento de placa eletrônica mesmo, Ah, que é entendi. desenvolver as PCBs e sistemas eletrônicos, né? Uhum. Mas todo o restante do curso ele é muito parecido com eletrotécnica ou eletromecânica. Entendi. Tem só essa mudança só no que é específico mesmo, né? E dali, eu lembro que nessa dificuldade do curso ser à tarde e tal, eu trabalhava em um emprego de manhã, fazia o curso à tarde, depois fazia algumas coisas à noite. E eu fiquei ali, acho que uns 1 ano e meio fazendo o curso à tarde. Eu falei, cara, eu não consigo mais, assim, tava fora já, tava ficando difícil, né? Um curso à tarde, para quem já trabalhava já, Uhum. então bem ficou complicado. Eu fui e mudei meu curso para noite.
E fui procurar serviço. Então, Começou a trabalhar. voltei a trabalhar na minha área, né? Então, eu lembro que eu achei um estágio para montar painel aqui em Goiânia. Montar painel de quê? Painel elétrico. Painel elétrico. Comecei a montar painel e tal. Aí, nesse meio tempo, achei outro estágio. Eu fazia 2 estágios por dia. E era engraçado porque um estágio era das 8 a meio-dia e o outro do meio-dia às E 6. como é que você fazia pra chegar? Eu saía, tipo, 5 minutos mais cedo de um, né? Almoçava ali meio que batendo ponto já pro outro. E sim, foi tocando, né? Aí, no outro estágio, eu mexia com aquelas máquinas que imprimem código de barra, sabe? Sei. E Aquelas. Ah, tá. Aquelas que imprimem quando você, aquelas impressoras térmicas, aquelas coisas. aquelas a laser mesmo. A laser. Que da indústria que passa o produto, aí tem que imprimir o código de barra com data de validade. Ah, tá. Acho que eu já vi, mas assim, mas eu entendi o o Sim. conceito. Então, assim, aí, desse tempo lá, eu tive a oportunidade de escolher qual lugar ficaria, né? E escolhi ficar com montagem de painéis e fiquei ali mais, sei lá, mais um ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Uhum. Montei painel, muito painel, e comecei a meio que migrar com a parte de automação com os painéis, né? No startup e comissionamento. Até que surgiu a oportunidade de trabalhar com uma multinacional que mexia com cancelas. Eu não conhecia nada de cancela, nunca tinha pensado como é que funcionava. Ia no shopping todo dia, mas não pensava como é que era, né? E nisso eu entrei nessa empresa, pedi conta dessa empresa, fui para outra. E essa empresa, ela é uma empresa holandesa, ela tem sede em São Paulo, mas tem negócio no Brasil inteiro. E o perfil de cliente deles é shoppings e estacionamentos grandes, né? E eles tinham alguma coisa aqui em Goiânia e você Tinha. trabalha de manutenção, provavelmente instalação. E eles tinham vários contratos aqui em Goiânia, já tinha uma equipe já de 3 técnicos, mais um coordenador. Uhum. E eu fui para um shopping, fui ficar técnico baseado, né? Então ficava ali em um shopping só. Então, das 8 às 6, era só em um shopping só que eu ficava. Se desse algum problema nas chancelas, era você que ia... Resolvi ali, então, eu não tinha esse contexto de cancela e controle de acesso, primeiro, muito novo, né? Porque antes eu vim de eletrodoméstico, depois fui montar painel, depois eu mexer com aquelas impressoras a laser, depois eu mexer com cancela. Então, assim, tive que me que aprender a tudo mesmo, né? Uhum. Mas como era base para tudo mesmo, a formação técnica que eu tinha, e fui desenvolvendo, né? E fiquei ali mais uns 2 anos e meio. E assim, era um serviço muito. Era a mesma coisa todo dia, por 30 dias, então eu tinha muito tempo livre, né? Eu lembro que em Goiânia ficava esses 3 técnicos mais o coordenador. Eu ficava sozinho no shopping ali, que eu esquecia que eu trabalhava para empresa de fora, porque eu só vivia aquele. O pessoal achava que você trabalhava pro shopping, Achava inclusive. que mudava só o uniforme, né? Então, e eu ficava ali, tinha muito tempo, né? Então, eu comecei por ter esse tempo livre, comecei a estudar algumas coisas porque tinha um tempo mesmo. Eu nunca vi falar que essas cancelas dão problema. Eu, pelo menos nunca fui passar. Não, deve dar, né? Mas eu nunca fui Sim, passar e deu problema, não. porque tem alguém Alguém, arrumando, né? tem alguém lá Porque dando manutenção. tinha que seguir as preventivas, né? Isso começou a me sobrar tempo para fazer outras coisas. Então, eu comecei a estudar sobre rede de dados, comecei a estudar sobre fibra ótica, porque tinha ali dentro, ali, né? E Uhum. tinha um tempo, hora ou outra tinha alguma coisa para resolver. Então, vou estudar, vou aprender sobre isso, né? E eu comecei a participar de algumas integrações com o pessoal do shopping mesmo, né? Então, sei lá, estragava o servidor. Aí eu não tinha muito o que fazer, ia lá participar e ficava assim em cima das pessoas. Cara, eu quero aprender isso Pra aqui. entender o negócio. E assim, interessante, porque eu comecei a pensar de todas as vezes que eu trabalhava em um lugar, eu tinha uma mania de organização, de processar o negócio. Entendi. Eu lembro que eu criei um sistema assim no Excel de gerar quantas peças eu trocava a cada uma semana ou 2 meses para gerar ordem de compra, tudinho, né? Eu mostrei isso pro meu chefe, ele falou, nossa, ninguém faz isso, cara. Eu falei, que legal. Ele falou, não, ninguém faz isso, cara. Não é normal. Então, eu tinha contato com os técnicos de fora também, né? Num grupo nacional que tinha. Técnico fazer isso é muito difícil. Cara, e era o que eu gostava mesmo de fazer, né? Então, passou o tempo ali, comecei a faculdade, comecei a fazer engenharia elétrica, trabalhando nessa empresa. E teve algumas reuniões da empresa e eu falei, cara, eu quero mais. Não... Assim, já tava ali no shopping já, todo dia. Provavelmente estava bem, sei lá, cansado daquela mesma rotina, né? Sim, Fazendo cara, a e era mesma coisa assim, todo e era dia. na Araguaia Shopping, aquela rodoviária. Então você imagina o fluxo que é aquele de gente ali, que É. realmente foi meio que cansando, né? Então, E aquele estacionamento lá é usado não só pelo shopping, né? Mas pelo... pela Porque ele cobra 44, pela isso. 44, pela... E Pra quem não sabe, quem não é de Goiânia, é um lugar que tem um ponto de venda de loja de roupa muito forte aqui em Goiânia. Então tem, sei lá,
quantas lojas de roupa tem, né, lá em Goiânia, 44. E fora a E vem, rodoviária, né? e vem gente do Brasil inteiro, porque a galera compra lá pra revender em outros lugares, né? Sim. E aí a rodoviária é do lado, então a galera vem de ônibus, já desce, já compra, já vai embora, mas usa, em muitos casos, a pessoa que vem de carro usa o estacionamento do shopping, que ela... Isso. E aquilo assim, é uma loucura até hoje. Hoje tá melhor porque o trânsito mudou, mas pensar, sei lá, 5, 6 anos atrás, aquilo era muito pior do que é hoje. Nossa, que lugar. Uma vez eu dei a latada de passar ali no dia 24 de dezembro de carro. Eu Nossa. fiquei 4 horas pra conseguir andar, sei lá, 2 quilômetros. É uma tragédia. Então eu lembro que falei com o meu chefe, cara, eu quero uma oportunidade, sei lá, pra crescer, fazer alguma coisa. Eu tô estudando, tô querendo. E eu queria ir pra São Paulo, eu queria participar das montagens dos equipamentos, né? Porque era uma empresa multinacional. Você queria ficar nela, então. Eu queria ficar nela e queria desenvolver lá dentro, né? Porque o meu chefe, ele já era assim, já estava uns 10 anos na empresa. Ele se desenvolveu muito na empresa, né? Uhum. Ele virou coordenador e eu queria ir para a parte de mais lá dentro do negócio mesmo, assim, desenvolver mesmo, né? Só que não tinha essa oportunidade. Ou se tinha, ia ser no futuro que a gente não quis saber, né? Uhum. E eu falei, cara, ok, então eu vou ficar aqui, mas eu vou procurar melhorar, vou procurar sair, sabe? E fiquei tranquilo, comecei a estudar alguns currículos, aí surgiu uma vaga de técnico de automação em outro shopping. Aí eu cheguei e falei pro meu chefe, cara, chegou, tá, eu quero realmente sair, quero ir para lá. E nesse shopping lá, a equipe de manutenção era toda orgânica. Então lá tinha equipe de mecânica, Do próprio do shopping. próprio shopping, É o ar-condicionado, flamboyant, né? é o flamboyant, ar-condicionado, elétrica e automação. E civil, então, era uma equipe assim de, nossa, mais de 90 pessoas. Uhum. Algo que é bem comum, né? Geralmente shopping tem manutenção terceirizada ou bem reduzida, né? Porque facilita muito terceirizar, né? Ou ele contrata terceiros, né? Sim. Então, eu fui para lá, então, essas coisas que eu fazia antes meio que me ajudou a pegar essa vaga, porque lá não era só cancela, lá tinha as cancelas também, mas tinha que mexer com câmera, aí tinha que mexer com controle de acesso, tinha que mexer com a rede de dados do shopping, com o no-break. Então, tudo aquilo que eu fui desenvolvendo no outro shopping, né, e as outras experiências também, meio que me ajudou a achar isso, né? Ter uma visão mais ampla, né? Isso. Então, eu fui para esse shopping, entrei, fui trabalhar com a equipe lá eram 6 pessoas ou 7 pessoas. Vocês cuidavam exatamente de qual parte, assim? Da parte mais de segurança, pelo que você falou, né? Câmera, no break? Isso. Ou você cuidava de tudo um pouco? Do shopping inteiro, a gente cuidava disso tudo, né? De Aham. todas as câmeras, de toda a rede de dados do shopping, ao lado do TI, né? De todos os no-breaks, de todas as cancelas, né? O parque de estacionamento Flamboyant é gigantesco, né? Então, Uhum. tinha ali 12 cancelas. Então, É bem e grande. rodava 24 horas, né? Eram 2 turnos que rodava com o shopping aberto, sempre tinha, né? E tinha muita demanda mesmo. Era curioso, né? Então, eu entrei para ali, fiquei, e na hora que eu entrei, eu percebi que, bom, é um shopping que eu conheci muito shopping. Na outra empresa que eu trabalhei, eu rodei, assim, uns 15 shoppings. E esse shopping em si, ele era muito diferente, porque era todo mundo orgânico. Tinha muita demanda, e um shopping de 40 anos de idade. Então, tinha muita coisa ainda que estava, assim, se adaptando, né? Aí, eu lembro que a primeira coisa que eu entrei, que eu fiquei agoniado, foi que todo mundo já era muito antigo de casa, e todo mundo fazia as mesmas coisas, e eu não, parece que eu Uhum. não sei, não desenvolvia uma solução Definitiva. definitiva, sempre ficava naquela, né? E eu já entrei, a primeira coisa que eu fiz foi organizar o estoque, assim, de cara. Eu falei, cara, que bagunça, sabe? Que precisa ter organização nisso. E comecei a registrar serviço, que também não tinha no sistema de Ninguém sabia quem fazia mais gerenciamento. trabalho, quem fazia Não. menos. Né, o trabalho era assim, estragou um equipamento, vai lá, alguém Isso. arruma. A central chamava no rádio, o primeiro que atendia ia lá e resolvia, né? Mas enfim, fui desenvolvendo isso lá, e lá dentro do shopping já tinha outras pessoas que eu conhecia de outros lugares, né? Eu meio que comecei a fazer uma ponte com a manutenção e estacionamento, que não tinha, Uhum. não tinha muito o que eles desenvolver, né? Mas a gente comecei a desenvolver isso e comecei a desenvolver relacionamento e tal. E nessa fase, um pouco para frente, eles começou a fazer startar um sistema de manutenção e gestão de ativos do shopping. Eu comecei a participar muito disso. Muito assim, muito mesmo. Eu deixei de quase ser técnico. Você achou legal a implantação do sistema? Nossa, muito. Então, Qual que era o sistema que vocês pode falar, não tem era problema. Pragma. Pragma, esse eu não Dá um conheço. key, o sistema chama um key, né? Mas a detentora é a Pragma. Nós temos da África do Sul. Aí você começou a montar isso e eu comecei a participar montando as ITs, os procedimentos padrões e desenvolvendo os fluxogramas para fazer manutenção, de como é que fazia, o tempo que gastava. Eu realmente pegava o material para fazer manutenção e fazia. Desmontar a tampinha, desmontar a tampa com ferramenta tal.
Aí tirava. Tirar a leitora, tirava os 4 Você parafusos. fazia o processo certinho. Sim, a Isso é ideia... uma visão de engenheiro, né? Engenheiro que gosta de Sim, processualizar todas as coisas. e a ideia era essa mesmo, era que uma criança de 8 anos de idade conseguisse ler aquilo e fizesse o serviço, né? Aham. E é o que faz parte da gestão de ativos e da manutenção, né? Para gerar os dados ali. Isso foi acontecendo, foi passando, então eu criei muita amizade com o pessoal e por estar desenvolvendo esses serviços e pela minha experiência que eu tinha antes em outros shoppings, eu criei um vínculo muito forte com o meu encarregado direto, né? Que quando ele saía de férias ou sabia alguma coisa, eu ficava à frente da equipe. Então, ele saía de férias, ficava à frente da equipe e desenvolvia os projetos. Eu lembro que teve uma situação uma vez, alguns sistemas ficaram offline, sim, por 5 horas. E eu tava na minha folga. Sei bem o que é isso. Ele não passou 5 horas, mas já passou algum Meu tempo, Deus. já é dolorido. É triste, cara. É. E foi a época que meu chefe tava de férias. Fui ver meus pais no interior, e o pessoal me ligando, e eu ligando pro técnico, falei, cara, faz isso, isso, e isso. Ele, não consigo fazer. Aí demorou esse tempo todo. Eu lembro que eu cheguei segunda-feira com muita vergonha, assim, porque eu pensei, cara, a operação parou porque as pessoas não conseguiam executar o básico, o simples, né? E eu sentei ali com o meu coordenador, que na época eu tava, e ele falou, não, a gente vai fazer uma solução para isso. Eu quero a solução, tipo, para amanhã. Uhum. Então, eu lembro que na mesma semana eu já marquei uma virada de noite para ficar com 3 técnicos à noite, para desligar tudo, mapear tudo que tinha, para desenvolver um projeto novo. E eu lembro que eu mesmo desenvolvi esse projeto, de fibra óptica, das redes, dos switches, tudo, no break, tudo, os pontos técnicos, e desenvolvi, desenhei tudo, mostrei, apresentei, e então vamos rodar. Aí quando foi rodar, a gente começou a executar, então assim, já deixei já de ser o técnico mesmo. E virou uma espécie de projetista do negócio ali, né? Eu nem sei meio que o que eu fazia, né? Mas era Uhum. assim, era meio que um meio termo de um técnico especialista, mais um que fazia também a gestão da operação também. Isso foi passando, startou o projeto. Eu lembro de fazer reuniões assim com todo mundo, várias equipes, né, para apresentar o projeto, para fazer a gestão do projeto, o cronograma, tudinho. Eu Legal. já não me sentia mais como técnico mais. Realmente eu parei de usar o uniforme classe 2 de eletricista e ia de camisa, enfim, ia, O seu trabalho era garantir que as coisas dessem certo lá, né? sim, com cargo de técnico, né? É. Mas, mas acontecia assim, né? Então, foi passando o tempo. é, por estar fazendo essas coisas, as pessoas começaram a ver isso, né? E era o que eu gostava, então eu fazia com facilidade, né? Eu lembro que o meu chefe, o meu coordenador, né, falou assim, cara, eu acho que tem mais para você. E vamos arrumar uma forma de te promover e fazer alguma coisa. Aí ele me convidou para uma vaga de encarregado. Só que eu tinha um encarregado já, né? Isso que eu ia te perguntar, o que que o encarregado faz? O encarregado era para gerenciar essa equipe, né? E Aham. esse era o motivo, porque aparentemente chegou dificuldades ali com o que tava. Só que esse cara era muito amigo meu. E eu falei, cara, eu não meio que quero pegar a vaga dele. É meio chato, Uhum. né? Senti incomodado com isso, né? Ele falou assim, não, mas isso não vai acontecer agora, vai ser daqui uns 3, 4 meses. Eu falei, cara, beleza. Aí o meu teste era deixar essa informação em off, é óbvio, né? E seguir o serviço normal, mas se organizando por isso, né? Eu ficava assim, cara, não quero pegar a vaga do meu chefe. Fiquei bem incomodado mesmo com isso, tá? A ponto de querer abrir mão mesmo, pra não ficar. O cara tinha uma história muito já grande no shopping, já há muitos anos Hum. de operação, né? E nesse meio tempo, assim, eu acho que um mês e meio, 2 meses, o engenheiro do time de manutenção pediu conta e foi trabalhar na Enel na época. Ele saiu do shopping e surgiu uma vaga de analista de manutenção, de PCM, né? Uhum. Aí meu chefe, meu coordenador perguntou, cara, tem essa opção agora para você. Ou você ser encarregado de equipe. O que que é um PCM? Explica pro pessoal aí o que que é PCM. O analista de PCM, ele trabalha no planejamento. A sigla significa planejamento, controle da manutenção, né? Uhum. Então ele trata de todos os contratos que geram a operação, todos os insumos, todas as equipes. Então ele está na linha hierárquica, tem os técnicos encarregados, o analista de PCM e a coordenação, né? Entendi. Então ele que gere toda a operação com insumo, com tempo, com os dados, né? Toda a informação de dados ele é centralizada no PCM para ele poder avaliar aquilo e tomar decisão, né? Entendi. Então ele é o cara que, por exemplo, olha quais equipamentos dão mais problema, qual, sei lá, como é que vai montar essa estrutura ou arquitetura, né, de equipamentos, como é que vai distribuir o parque de máquinas, se for o caso, como é que é, vai dimensionar o tamanho da equipe para dar manutenção nesses equipamentos. É esse profissional que é responsável por isso. Perfeito, isso mesmo. Ele faz esse controle inteiro com base em dados, né?
a gente já estava já na época já estava já instalado o sistema já, então já tinha dados para receber. Uhum. Então isso já estava rodando já e com os dados da equipe técnica ele fazia essa avaliação e definia hora homem, tempo de parada de máquinas, até possível até com os dados que se obtém, até definir quando que essa máquina vai parar para poder parar ela antes de forma planejada, né, para poder fazer manutenção Uhum. e assim seguir e fazer principalmente a preventiva anual, ou seja, semestral, toda planejada, né? Então, um bom planejador ele tem o ano inteiro de manutenção já planejada, agendada com material, com técnico que vai ser Para as feito. máquinas funcionarem o maior período de tempo possível com Justamente, qualidade, né? justamente. Sem gerar muito custo. Muito legal. Pô, legal. E você ficou no shopping até quando? Aí eu fiquei ali Então até você assumiu esse cargo, então. assumi esse cargo e fiquei ali, trabalhava com um engenheiro do meu lado, um engenheiro mecânico, na época eu não era formado, eu não tinha formado ainda, Você estava na faculdade. estava na faculdade. Você tinha quantos anos? Tinha 22. 22, muito novinho, cara. Pô, Cara, 22 anos, o cara já tava como... Já era uma espécie de gestor da operação, quase, sim, né? tava assim, eu Um trabalhava, shopping grande. Quem não é de Goiânia, o Chulhambanhã é um dos maiores shoppings do Centro-Oeste, eu sim, acho, se não me o engano. maior. É do Centro-Oeste inteiro, então Hum. é um negócio meio louco. Então eu trabalhava com, minhas equipes eram elétrica e automação. Então eu trabalhava em paralelo ali com a equipe, todos os eletricistas e todos os testes de automação. Ah, então não eram os 90 funcionários, Não, era eram os caras que separado. cuidavam de um pedaço da Isso. operação. O engenheiro que ele também tinha o mesmo cargo que o meu, só que ele era especialista Hum. em mecânica e civil. Ah, Então ele entendi. cuidava do ar-condicionado, da manutenção civil, pintura e Uhum. todo o restante, né? Então eu comecei a desenvolver serviço ali e a gente foi afunilando mais a parte de gestão de ativos, né? Então a consultoria que o shopping tinha contratado, eu brinco que eu fiz uma pós em gestão de manutenção de graça Pelo shopping. e pelo shopping, porque realmente era mesmo uma pós-graduação, porque o consultor, eles tinham faculdade de São Paulo que dava esse curso lá, eles deram esse Uhum. curso pra gente lá. Então, assim, a gente fazia algo assim, coisas incríveis com os dados que tinham, né? Enfim, foi desenvolvendo isso. Eu lembro que o meu objetivo era, eu vou formar, eu vou ser coordenador, passar um tempo eu vou ser gerente, depois eu quero ser um superintendente, eu quero viver de shopping, eu gostava muito, tinha muito tempo já que estava rodando em shopping, e era o que eu gostava, né? Uhum. E tem uma massa que o pessoal fala que quem entra em shopping não sai nunca mais. É? Geralmente, do que eu ouço, pessoal que entra em shopping, quando sai, vai trabalhar fazendo serviço pro shopping, né? Arrumou empresa para prestar serviço pro shopping. E nesse meio tempo ali, eu lembro que tem um sistema de incêndio lá no shopping que não era muito comum em shopping, né? Um sistema sem fio. E eu comecei a desenvolver muita solução para isso. Quando eu entrei como técnico lá atrás, não tinha alguém, tinha uma pessoa que era muito especialista nisso. Ele era engenheiro já, inclusive, saiu, foi para o exterior. Então eu fui entrei na vaga dele, né? Para cuidar e tirando ele, não tinha mais ninguém mexer com o sistema de incêndio. Uhum. Quando eu entrei, não sabia também. Então meio que tive que desenvolver muita coisa, aprender muita coisa. Eu lembro que, sim, enquanto técnico, enquanto analista, eu mergulhei mesmo em sistema de incêndio. Assim, de um universo que eu não tinha nem colocado o pé ainda. Então comecei a ler norma, assim, a ponto de fazer apresentação com norma decorada, assim, que preparar toda a apresentação a apresentação e o sistema para o bombeiro vir fazer o teste, né? Então, eu me especializei muito nisso mesmo, assim, de dar solução simples e rápida, né? E algo que eu vi que tinha um gargalo, tinha uma demanda para ser feita ali, né? Eu lembro de fazer análise, assim, do shopping, sim, e apontar algumas coisas para resolver, a gente ia resolvendo ao tempo, né? E nesse meio tempo aí, aqui começa a surgir, não surgir a ideia de negócio, porque a Dormar, ela surgiu na minha cabeça em 2013, 2012. Ah, já tem tempo, Tem então. muito tempo. A ideia, né? Aquele negócio na cabeça, né? Aqueles sonhos assim, bem distantes. Você sempre. Durante um tempo parece que esse sonho de empreender ficou um pouco adormecido, né? Você queria continuar no shopping, Sim. queria ir trabalhando lá, aprendendo e se desenvolvendo. Mas aí em qual momento você falou, não, vou. Esse desejo de empreender voltou, assim. Então, ele nasceu com um amigo meu, um dia me chamou, falou assim, Rony, você conhece automação residencial? Eu falei, devia falar. Isso foi lá no interior ainda. Ele mostrou, olha, esse Uhum. aplicativo aqui, você aperta o botão e liga a luz, tal, aquele negócio assim. Eu fiquei, cara, que massa, vamos fazer isso. Aí, não vamos. Passou. Vamos fazer isso e E acabou. nunca mais, né? Aí eu lembro que no outro, lá no Araguaia Shopping que eu trabalhava, eu lembro de montar uma pasta, assim, escrever. A pasta chamava Domar Electric. E eu comecei a escrever como que eu gostaria de ter uma empresa, sabe? Tipo um plano de Entendi. negócio, sabe? Uhum. E era para automação residencial. Isso 2014, 2015. E, nossa, meu arrependimento de não ter feito isso naquela época, né? Uhum. Porque foi a época que foi... Quem começou naquela época,
conseguiu pegar um mercado muito em desenvolvimento, né? Então, enfim, eu tinha essa ideia em mente, mas ficava, né? E eu comecei a passar o tempo e pensar, cara, é muito melhor ser empregado do que você ser empresário. Eu não sei de onde veio isso, né? Mas tinha isso mesmo na cabeça. Falei, cara, eu quero ser gerente, eu quero ser executivo, eu quero trabalhar para as pessoas e seguir, Quero né? desenvolver dentro das empresas que eu puder contribuir dentro das empresas que eu trabalho, assim. Essa era a sua visão na época. Isso. Aí depois que, voltando de novo para cá, né? Ali no Flamboyant mesmo, eu lembro que é, um dia eu tava andando no shopping, eu vi o gerente e o superintendente. Eu não lembro muito bem o que aconteceu. Na época, assim, que eu tava passando na vida, que eu olhei e falei, cara, eu não quero. Eu não quero ser isso. Eu Hum. andei assim, passei de frente a ele. Eu não quero ser igual a esses Eu não caras. quero ser igual a esses caras. Com todo respeito nossa, mas eu falei, não, acho que não é pra mim. Aí meio que começou a surgir de novo, né? E nesse meio tempo lá começou a surgir. As pessoas falavam assim, mas a gente ligava para as lojas para dar suporte para elas manter o sistema funcionando. Uhum. Porque como é um condomínio, quem tem que manter o sistema em funcionamento é o condomínio. O lojista tem que resolver, mas o condomínio tem que ficar ali, resolve isso. Tem que ficar no pé do cara. E a resposta que eu tinha era, mas quem que resolve isso? Porque eu chamo fulano, ele vem e não resolve. Eu chamo ciclano, ele vem e não resolve. Eu lembro que meu primeiro contrato de cliente foi com a Saraiva, Saraiva, loja do Flamboyant, né? loja de Flamboyant. Então, e como é que foi isso? Eu trabalhava no Loja shopping, grande lá, loja inclusive. grande, né? Trabalhava no shopping, a gente foi, notificou a loja e eles, não, a gente vai resolver. Aí resolveu, não deu certo. Aí me ligaram, não, você não ficou aqui, a gente fez e não deu certo. Eu falei, não, liga pra fulano, que ele vai resolver pra você. E era a pessoa que eu conhecia que sabia que ia Então resolver. deixa eu entender aqui, só para eu entender o cenário. O shopping, ele virava para a loja e falava assim, ó, você precisa resolver esse problema. E a loja ia atrás de um fornecedor para Justamente, se virar e arrumar. justamente. Era isso. O shopping não fazia essa manutenção Essa dentro da manutenção loja. dentro da loja dele, fazia só no espaço comum ali, E só né? no condomínio mesmo. É. E aí você falou, cara, esses caras não resolvem, então eu vou resolver e vou abrir uma empresa. Foi esse o contexto. Esse é o contexto, né? Então, aí ele ligou pra pessoa que tinha indicado e não resolveu também. Eu falei, cara, não é possível, é tão simples resolver. Hum. Aí eu meio que falei, cara, eu consigo resolver. E pra me resolver, eu vou colocar um cara aí dentro pra resolver. Ele vai seguir fazendo o que eu falar pra ele. Tudo bem? Ele, tudo bem. Aí a gente fez o primeiro serviço. E isso já era assim, acho que setembro, outubro já. Caminho pro final do ano já. E falei, cara, aqui tem um negócio. Porque nesse primeiro serviço já assim, já foi quase o dobro do meu salário. Eu Nossa. fiquei, cara, como Você viu um assim? 13º em setembro, então. E fiquei como, paguei a pessoa que fez o serviço, né? Aham. Porque não tinha como ir lá. Falei, cara, aqui tem um negócio. E comecei a andar naturalmente, né? Aí, Isso trabalhando no shopping e com alguém ali, isso, com um funcionário seu dando manutenção dentro dessas lojas. justamente. Isso, eu fiz um treinamento bem massa com ele, mostrando como é que devia ser feito, né? Ele foi desenvolvendo conforme foi falando, né? Aí E os seus leads de venda eram todos os lojistas que estavam dentro do eram. shopping, né? Você ligava pro cara e falava, ó, preciso que você arrume aí. Ele, não dou conta. Você falou, então beleza, eu vou te arranjar alguém que arruma. E coloquei uma pessoa para começar a ligar para essas lojas de fora, né? Uhum. E falou assim, ó, a gente é a Domar tal, a gente executa esse serviço. E começou assim mesmo, né? E começou a fazer um aqui, outro ali, mas seguir, enfim, né? Quando chegou no final do ano, é, algumas coisas foram mudando no shopping e tal. E meu chefe direto, ele ia sair do shopping. E Uhum. ele falou, eu vou sair e tal. Eu falei, cara, então eu vou sair também. Eu não vou ficar aqui sem você aqui. Porque tinha um certo apreço por ele, né? Uhum. Ia mudar a operação e tal. E eu só decidi, eu acho que é uma oportunidade boa pra mim sair, né? Aí eu falei, cara, eu quero sair também, então. Ele, não, vê qual a próxima pessoa que vai entrar aqui, você se organiza pra sair quando ele estiver aqui. Eu vou sair agora, tchau. Uhum. E, enfim, virou o ano. Eu falei com uma pessoa nova que entrou. Falei, cara, eu tô montando uma empresa, tal. Eu queria seguir nesse negócio. Não sei o que que vai dar, mas gostaria de sair, tal. E ele, não, mas eu entrei agora, me ajuda. Não tem como você sair agora, eu preciso de sua ajuda aqui. E, é o seguinte, eu tenho uma empresa. E vou me dividir meu tempo aqui. Enquanto eu estiver aqui trabalhando, eu vou desenvolver meu serviço. Mas, fora daqui, eu vou estar sempre com o coração dividido, né? Então, não, tudo bem, a gente vai se ajustando e tal. Era um período de transição ali, né? Isso. E eu lembro que eu fui e tirei férias. Virou o ano, tirei férias e tal. Quando eu voltei, aí já tinha feito as mudanças já dos meus chefes, né? Aí quando eu voltei na segunda-feira, trabalhei terça. Na quarta-feira veio a pandemia, fechou tudo. Nossa. E fechou tudo e eu pensei, nossa, e agora, né?
como todo mundo ficou, ninguém sabia, achava que ia uma semana ia voltar, né? E você seu trabalho dependia basicamente das lojas funcionarem, né? Sim, só que assim, a empresa era um negócio muito embrionário ainda, assim, esse serviço, o primeiro que foi feito, foi muito bom, tal, mas Uhum. foi só isso também, depois foi coisa bem Bem pequena. menor, né? Eu dei uma segurada também de parar, porque tava trabalhando, ia ficar um negócio meio chato. Dei Uhum. uma segurada mesmo e deixei, né? E quando veio a pandemia, e para quem não vive o contexto da operação do shopping, o shopping fechado, talvez ele seja tão trabalhoso quanto manter aberto. Porque você imagina, o shopping fechou as portas. Então, uma edificação daquele tamanho, eles têm contrato de energia. Então, reduz a energia em 60%. Tem que fazer alguma coisa. Uhum. Porque não se paga mais aquela demanda que foi comprada. Então, tem que fazer a gestão desse contrato. Aí, todos os contratos que tinha para fazer os contratos que tinha de manutenção, de elevador, de ar-condicionado, tudo, a gente teve que começar a trabalhar. Então, assim, na pandemia, a gente, dentro do shopping, né, a gente Uhum. trabalhava muito para resolver essas questões, porque a pandemia veio e E fechou. vocês iam pra dentro do shopping Iam mesmo? todo dia. Nós íamos todo dia, ao ponto de começar a não ter que ir todo dia mais, até organizar as Uhum. coisas, né? Então, a gente trabalhou muito com o shopping fechado, organizando as coisas e depois veio aquelas definições do governo de contratos que encerrar contrato e pagavam salário pro cara, você lembra disso? O governo, Você podia pagar um pedaço do salário isso, dele, um negócio assim, né? nesse meio tempo lá, eu fiquei uns 3 meses fora do shopping. Então, eu saí assim, ficou tudo organizado. Nesses 3 meses, então, a faculdade estava online. Tava online. Eu tava sem trabalhar. Eu comecei, cara, então eu vou correr, vou voltar mexendo com o meu negócio. E algumas coisas outras abriam ainda, né? E eu lembro que um dia eu fui fazer um treinamento num sistema de incêndio aqui de Goiânia, inclusive. Aí chegou um cara de máscara. Inclusive, eu conheci esse cara antes antes da pandemia, assim, era o quê? Era janeiro, fevereiro, que tinha pandemia, mas não tinha. Não tava do jeito que tava. E foi a primeira pessoa que eu vi de máscara por causa da pandemia, né? Esse cara vendendo de máscara, eu falei assim, nossa, que nada a ver, o cara de máscara aqui em Goiânia. Ele tinha voltado de Portugal. Portugal estava estourando Uhum. a pandemia, né? Ele sentou lá para fazer o treinamento comigo lá, tal. Eu não conhecia ele, era de Porto Alegre. A gente conversou, tal, e falou, eu trabalho em shopping, tal, tô em empresa. Ah, que legal, tal. Ele tocava algumas obras de prédio do governo em Porto Alegre, tal. Aí a gente conversou, trocou ideia, trocou número, beleza. Passou um tempo, eu tava já nesse período lá de férias, assim, aquele contrato estranho do governo lá, e fiquei em casa e ele me ligou um dia. Ele falou, cara, você conhece um sistema de automação predial da Schneider? Eu falei, cara, conheço, ouvi falar já. Ele, você não quer vir aqui ver se você consegue arrumar, não? Eu fiquei assim, uai, quero, velho, por que não, né? E aí, na pandemia, ele me pagou uma passagem, eu fui para Porto Alegre, ele mostrou o prédio, era o prédio da época da obra da Copa ainda, que não tinha acabado. Nossa senhora. 2014 já Copa. 2014. Então o prédio tinha 3 torres. Eles tinham feito. Tinha acabado uma torre inteira já. Estava na segunda, na metade da obra, né? E a terceira para executar quase que inteira. Era reforma, né? Uhum. E quem fez a automação é uma empresa muito grande aqui no Brasil, que faz serviço até para fora do Brasil. Fizeram a automação e meio que entregou o serviço. E não acabou. E largaram o E ele negócio. queria alguém para continuar o serviço. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu conhecia o sistema, mas não conhecia a fundo, né? Não tinha Uhum. desenvolvido algo tão grande assim, né? Eu falei, não, eu tenho coragem de pegar para fazer. Mas como é que me conta uma coisa? Como é que é a negociação dessa? Você falou pra ele, você falou assim, cara, eu não sei se eu dou conta, ou você já falou, não, dou conta, eu vou fazer, e você pensou assim, depois eu me viro. Cara, foi mais ou menos assim. Eu olhei para aquele negócio, tinha uma ideia, pensar, isso aqui faz isso e isso, como faz eu vou descobrir. Eu falei, cara, e se funciona assim, essa marca tem isso, isso e isso, e eu consigo desenvolver. Para ele eu falei isso. Uhum. Para mim foi, cara, o que que eu tô fazendo? Eu vou ter que ver um monte de vídeo no YouTube. Nossa, e outra, não tem vídeo no YouTube para Não isso. tem, não? Não existe. E como é que você consegue informação sobre isso? Então, aí o que que eu fiz? Eu peguei os manuais, que eram todos em inglês, e fui vendo e desenvolver. Inclusive, tem vídeo, mas a maioria é em inglês, né? Hum. Em português tem muito pouca coisa. E comecei a entender como é que funcionava a estrutura. Eu lembro de perguntar para o meu professor se ele conhecia, conversei com um, com o outro, comecei a fazer orçamento com algumas empresas aqui de Goiânia para ver se executava o serviço, uma executava, a outra não. E eu fui correndo atrás, pesquisando e tal, até que eu achei uma empresa de São Paulo que fazia distribuição dessa marca. Uhum. Da E, Schneider, né? e falei assim, cara, não, a gente dá o suporte, vamos fazer. Aí eu peguei e fiz uma integração com eles, com essa distribuidora, Uhum. fiz a certificação do sistema com eles,
eles meio que me abraçou, me pôs no colo, me ensinou tudo Pô, que legal. para fazer negócio, porque poderia surgir a oportunidade de vendas para eles. Uhum. E que nunca surgiu. Isso é engraçado, porque Mas enfim, no futuro poderia surgir poderia também. Não só surgir. nessa obra, E em seria, outras, né? seria milionário, inclusive, né? Uhum. Não seria por mim, seria diretamente com eles, né? Porque era um prédio do governo, enfim, de passar por licitação, um monte de coisa. Enfim, sim, eu certifiquei e comecei a desenvolver o negócio. Sozinho ali E e você tal. recebeu? Já que você falou que é do governo, a pergunta que fica é: você recebeu? Não, então, o meu contrato não era com o governo, graças a Deus, não era de Ah, licitação, entendi. era com essa empresa Era que com a empresa. está fazendo a reforma, né? Então, ali, foi meu primeiro contrato, assim, de forma, assim, fácil, assim. Eu conheci um cara num mês, 2 meses passou e me ligou, você mexe com isso? Sim, mexo com isso. Eu fui lá com a cara e a coragem, fui pra Porto Alegre com o pessoal todo de máscara, aqueles plásticos no corpo. A pandemia estava assim, estourada mesmo, só tinha pouquíssimos voos. Eu fui e voltei com esse contrato na mão já. Já fechei lá mesmo os negócios. Assinou lá e vai embora. Precifiquei assim na forma muito errada. Depois a gente vai falar um pouco sobre vendas e precificação, então, pra você explicar um pouco como é que o que você aprendeu. Aí vim com esse negócio, aí quando eu voltei pra Goiânia, tava nesse período mais tranquilo aqui ainda. Aí lá na rodoviária, ele estava com dificuldade com o sistema de incêndio de lá também, que eu não consegui resolver. E como eu tinha relacionamento com o pessoal, conhecia, tal, conhecia muito bem a base do shopping, e lá eu fechei um contrato também. Então, Ah, na pandemia, meu negócio nasceu na pandemia mesmo. Eu lembro assim, no dia que eu sentei e fui abrir meu CNPJ. Foi, você nem tinha CNPJ, não você tinha. Tudo foi que eu tinha feito era sem sem CNPJ. CNPJ. Legal demais, cara. E, bom, vamos falar. E aí a Domar, então, já tá com 3 anos, né? Já que nós estamos em 2023, 3 anos de mercado. E como é que você. O que a Domar faz hoje de maneira bem específica, assim? Se tivesse, sei lá, 30 segundos para falar, fazer um pitch da Domar, o que seria? Bom, a Damar hoje ela desenvolve automação predial. Dentro da automação predial, a gente desenvolve detecção de arma de incêndio, Uhum, controle de acesso, CFTV e rede de dados. entendi. E o que a gente faz é o que foi feito nesse prédio lá em Porto Alegre, que a gente coloca tudo isso em um software e você tem um software de gestão predial. E esse software é de quem? É da Domar mesmo? Não, a Ah, gente tá. entrega sistemas de terceiros, a gente Ah, não sistema de desenvolve o inteiro. sistema, né? Entendi. Então, a gente coloca isso dentro de um software e o cliente, o gestor predial, tem acesso a todas as informações. Da automação da iluminação, automação da energia, todas as Entendi. medições, para gerar esse dado tanto para manutenção quanto para operação mesmo. Entendi. E hoje o principal cliente de vocês é quem, assim? Hoje, a principal cliente é a Flamboyant. Ah, o Flamboyant. Depois que passou esse tempo lá da pandemia, eu voltei e voltei já para sair mesmo. E fiquei um tempo mais e cumpri um acordo lá e saí. Quando eu saí, aí tinha um contrato, esses 2 contratos rodando já, Uhum. mas ainda assim aí parece que depois que eu saí que aí foi o ponto zero mesmo, sabe? Porque eu tinha um tempo mesmo para desenvolver. Então eu comecei a atender condomínio, inclusive até o condomínio que eu morava, comecei a atender, comecei a buscar serviço em mais lojas, né? Entendi. Mas hoje, você falou flamboyant em condomínio, mas hoje a Domar procura qual tipo de cliente, assim? Quando vocês vão prospectar cliente, quem que é o, sei lá, esse tipo de empresa especificamente que é o que eu gosto de atender? Shopping. Shopping. Shopping é porque de onde eu vim, né, por conhecer a operação, me dá uma liberdade para poder falar com o gestor de administração. Cara, eu sei o que você passa. Eu sei o que é o sistema não funcionar e sei o quanto tempo você gasta para resolver isso. Então, hoje a gente desenvolve detecção de arma de incêndio para prédio, para shopping, para condomínio residencial, E é condomínio lei, muitas corporativo. dessas coisas são obrigatórias de São serem feitas, obrigatórias. né? Inclusive as manutenções periódicas, né? E que o que começou a acontecer é que eu percebi que o mercado de incêndio, pouca gente sabe como é que funciona. Geralmente, hoje as pessoas ligam para a gente e falam, estou com um projeto aqui, você executa? Calma lá, não é bem assim. Tem toda uma ordem para ser seguida, né? Quem fez o projeto tem que aprovar o projeto do bombeiro. Esse projeto tem que ser aprovado com base em norma. Então, depois que ele vem, a empresa que instala tem que seguir a normatização para instalar e emitir um RD. Depois, fez a instalação, tem que ter a manutenção periódica também com as RTs também. Então não é um negócio, é só chegar e fazer e ir embora. Tem uma, Não tem é. um, tem uma série de procedimentos, né? Então, são E, procedimentos. e você tem algum sócio na Domar ou não? Não, Hoje você está solteiro lá, então. tô solteiro, mas com pretensão de arrumar um Você sócio. arrumar um sócio. Você tá Sim. procurando um sócio para fazer o que exatamente lá dentro? Qual parte? Na parte operacional. Na parte Na operacional. parte técnica mesmo, né? E hoje você gasta seu tempo, maior parte do tempo do seu dia a dia, você gasta com o que exatamente lá? Eu gasto tem pouco tempo agora que eu contratei um engenheiro para a empresa. Inclusive, não formei em engenharia. Ah, não Eu terminou o curso. tranquei a faculdade, não voltei mais. Não,
Até entendi também que não. Porque eu tava fazendo já comecei com a parte Uhum. mais comercial, Você mais já foi corporativa. embora pro negócio. O negócio já começou a crescer e Isso. você começou a cuidar mais da administração do negócio do que da parte de engenharia especificamente. Então, eu contratei um engenheiro para tocar toda a operação técnica, né? Uhum. Então, ele cuida dos técnicos ali. E eu tô mais focado na parte administrativa, comercial e marketing da empresa mesmo. A gente tava falando, você tava falando que a gente falou sobre o Túlio, na semana passada a gente gravou com ele aqui, e eu perguntei pra ele assim, o que ele gastava mais tempo na operação, mesma coisa que eu te perguntei hoje. Ele falou que é vendas. Que é vendendo, é o. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra ele, assim, você veio do background técnico, você nunca teve que se desenvolver em vendas, a não ser quando você teve seu próprio negócio, falou, não, agora eu tenho que vender, senão a Sim. coisa não anda. Como é que foi isso? Como é que foi para você essa parte? Cara, pra mim foi difícil. Porque não é Não é natural, né? natural, né? Então, uma das coisas que eu tinha receio de empreender era justamente isso. Eu ficava assim, por que essa pessoa quer comprar de mim? Uhum. Um negócio, não sei de onde que vem isso, né? É. Eu lembro que até 2022, a gente não tinha escritório em ponto fixo, né? Tava Uhum. pandemia e tal, para reduzir custo também. Uhum. Eu lembro quando virou 2022, eu falei, cara, agora o negócio vai deslanchar. Eu fui, aluguei um escritório e comecei a. Eu não sei se eu sou arrependo, ou se eu acho muito bom, se eu acho muito ruim. Eu pesquisei Inside Sales. Ah, já. Quando eu cliquei no pé desse negócio, eu na hora arrependi de ter visto. Porque tem coisas que você vê, tem coisa que você desvê mais, né? É. E eu vi aquilo, cara, eu mergulhei nisso uns 3 meses. Você conheceu você absorveu muito conteúdo de inside sales, então, na Muito, internet. Tem muito, né, cara? Tem muito. muito. Na Alva a gente faz inside sales também. Então, e vi que o negócio dava resultado. Comecei a ver que seguir o processo, comecei a ler o livro do Receita Previsível. Ah, do Aaron Ross. Então, que foi incrível, mostrou mesmo como é que poderia montar um comercial. Eu ainda era o técnico, era mais técnico, né? Nessa época eu montei o escritório, tinha 3 técnicos. Então, tinha 2 técnicos que ficavam no contrato, Uhum. só ficavam lá só baseado de um técnico rodando, né? Ficava rodando. Hora ou outra tinha que correr também para ajudar esse técnico e tal, por conta das demandas, né? Então, o comercial para mim foi bem difícil. Não, mas eu acho que pra você, talvez, conversar com o cliente foi um momento mais complicado, mas você percebeu que vendas é um processo igual, é um processo de automação, talvez, né? Você Sim, vai ter as etapas, isso, teus gatilhos em cada etapa, justamente. e você tem as medições também, né? As conversões de cada etapa e tal. Mas conta mais, assim, como é que foi que você foi se desenvolvendo como um vendedor do seu negócio, assim? A primeira coisa que eu tentei fazer era parar de ser técnico. E realmente, e parei de tanto tentar ser técnico, de ir mesmo pro campo executar serviço. Porque aí meu linguajar era técnico. E falar com o E o cliente não cliente, entende, não né? entende nada, ele tá Ele, se, tá, se ele quer lixando. que o negócio funcione só, né? Justamente. Eu tenho muito dificuldade, a minha maior dificuldade era isso. Era de pensar, nossa, cara, eu sei isso aqui funciona, cara, fecha. E não sabia como é que ia fazer Eu pra fechar. preciso traduzir isso de um jeito Isso. que ele entende, né? Então eu comecei a estudar isso. Aí comecei a usar um CRM, que pra mim não tinha porque Qual CRM você usa? o Nectar. Ah, o do João. É, O João tava no eu na primeira assisti, cara. temporada. Muito legal. Pô, que legal. Então, eu, inclusive, eu usei 6 meses a versão free pra aprender a Uhum. usar e tal. Falei, cara, eu acho que tem negócio. E era sozinho, fazia sozinho o negócio. E eu pensava, nossa, pra desenvolver mais isso aqui, vai ter que ter mais gente, né? Aí eu fiz 6 meses lá, montei o playbook. Falei, agora eu vou contratar pessoal pra fazer isso. Nesse meio tempo, eu entrei num, num curso de gestão empresarial, né? Que tratava liderança, cultura, gestão e produtividade. Aí abriu outro mundo para mim. Aí eu comecei a ver as coisas funcionando com outras empresas também, né? E eu comecei a tentar startar isso. Então, as minhas vendas começou a fazer mais sentido eu ser vendedor. Eu descobri que eu era vendedor, assim, E hoje você gosta de vender. muito mais. Nossa, hoje eu sou o cara que senta no elevador, tiver a oportunidade para falar, Você já ouviu falar sobre controle de nossa, automação predial, né? sabe essa câmera aqui? Nossa. E porque Pô, que realmente legal. tomei gosto mesmo. Eu jamais imaginei que eu ia ser um vendedor. Eu tenho o maior prazer por isso. E eu tô tentando ainda, né? Agregar essas duas coisas. Porque o técnico também é importante. O técnico é toda a base da venda, né? Um Sim. vendedor sem o conhecimento técnico na base técnica, ele Você não pode sabe nem o que vender. vende direito, né? Ele vai Vende sofrer. errado também. Isso. Pô, que legal. Não, muito legal. E eu queria falar isso para nossa audiência, porque assim, eu vejo que tem muito empreendedor que ele é muito técnico, igual você, e ele não quer fazer essa mudança para a área de gestão. Não é só de vendas, mas a área de gestão do negócio. Como é que contrata funcionário, como é que estabelece os processos, como é que vende. Parece que ele tem
ele tem um receio de entrar nesse mundo, porque obviamente não é o mundo que ele domina, Sim. ele tá ali onde ele domina, onde ele tem, sei lá, mais facilidade, ele prefere ficar ali, né? Só que o seu negócio nunca vai crescer se você não fizer essa transição. Nunca, 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 nunca. Acho que desculpa, o Rony pode falar melhor que eu, Rony. Você acha que seu negócio teria crescido sem que você fizesse essa transição para a área administrativa e comercial? Gabriel, eu acho que seria impossível, cara. Impossível, né? Porque tem uma frase que o pessoal fala que a operação come o dono da empresa com arroz e feijão. Come. E é verdade. Depois do pé na operação, cara, passou 3, 4 horas, 5 horas, virou o dia. Não, e você vê empreendedor que não consegue tirar férias, cara. O cara não pode tirar férias porque não tem ninguém que toma conta do negócio dele. Sim. Se ele sair dali, acabou a operação, É. ninguém trabalha, as coisas, e não dá pra ser desse jeito. Aí é melhor ser funcionário, igual você falou, né? Justamente. Se for para ser sênior, você funcionário. Eu lembro que quando eu comecei a usar o CRM, a primeira coisa que eu montei foi um fluxograma de caminho do cliente. De como o cara chegava Jornada, né? na jornada inteira. Nossa, deu assim umas 10 folhas. Uhum. Eu comecei a perceber da forma que era atual, né? Hoje tem muito menor, não tem por que dar tanta volta, mas eu comecei a definir e os cargos que precisariam. Inclusive, tem esse documento até hoje, e sempre que eu contato a pessoa, que é desse cargo, eu vou lá e mudar a cor dele e põe o nome da pessoa. E você mostra pra ela, provavelmente, ó, os que tem a jornada inteira, seu Isso. papel é Esse nesse aqui. pedaço Ah, esse aqui. cara aqui não existe. Não, ele vai existir. Então, quando eu montei a jornada do cliente, eu montei esses planos inteiros e chegava assim, cadastro do cliente na plataforma de serviço. Aí criava um fluxograma. Entrar no site, pegar os dados da pessoa, para colocar isso, porque eu pensava, cara, se toda vez que entrar alguém aqui eu tenho que fazer isso aqui, eu vou viver disso. Vai viver. Então, aí eu contratei um auxiliar administrativo para fazer algumas coisas assim, e comecei a soltar tarefas e sempre documentando algumas coisas. O que eu não queria fazer, eu documentava e deixava para ele fazer, né? E foi assim, foi dando certo assim. Ainda nesse início lá de escritório, os 6 meses ali, eu ainda participava muito da operação. E pensei, cara, eu preciso formar alguém aqui para me ajudar com essa área técnica, porque eu não aguento mais ficar só nisso só e a empresa precisa crescer. E começou a surgir muita indicação. E nessa época eu nem anunciava em marketing, nada. E começou a surgir muita coisa, eu não conseguia pegar. Você não Então, conseguia pegar os atendimentos todos, pro seu negócio com vontade de crescer e ser isso, ele afogado na operação. justamente. Então, eu lembro assim de colocar ali no pipeline, lá tinha 15 orçamentos para fazer. E eu não conseguia fazer 5, porque eu tinha que ir no cliente e gastava 3 horas para resolver o problema. Entendi. Então, eu comecei a soltar isso e foi desenvolvendo assim, né? Depois que eu queria essa jornada, eu contratei um vendedor. E é engraçado, porque geralmente as pessoas, o que você é da minha vida? Ah, você é engenheiro, um médico, um arquiteto. Eles estudam 5 anos para isso, né? Depois especializa, né? Geralmente vendedor não. Vendedor, ele nunca fez isso, ele senta lá pra vender agora. E eu diria que hoje eu sei que se eu ficasse 10 anos estudando vendas, eu acho que ainda seria pouco, cara. É muito conteúdo, é muita coisa, é muito. É difícil de fazer, né? As É, pessoas acham que tem um lance do dom lá, tem gente que tem dom de vender e tal. Na verdade é processo. Tem gente sim. que entendeu o processo de venda, tem gente que não entendeu. Essa é a diferença, né? É um negócio educação mesmo, né? A gente Uhum. tá tratando com a pessoa, necessidade algo técnico. Qual faculdade ensina isso, né? É. Mas é obviamente que tem coisa que se ensina, né? Hoje melhorou muito, assim, acesso a conteúdo, né? Você mesmo teve muito acesso a conteúdo Sim. que talvez fosse há 10 anos atrás você não teria conseguido encontrar. Nem por onde começar, né? É. Eu lembro que eu contratei uma pessoa para ser das vendas e já comecei contratando errado. Essa pessoa, ela vendia internet. Pensei, não, acho que faz sentido e tal. Contratei, mostrei pelo processo que eu tinha desenvolvido, que eu tinha testado por 6 meses, deu certo, eu vi funcionando. Aí não deu certo. Aí ela é para ser meio que um SDR ali, né? Para fazer Uhum. a prospecção e Pra tal. quem não sabe, o SDR é a pessoa que prospecta novos clientes, né? Então, acho que Rony fazia o papel do vendedor e ela fazia o papel de conectar o lead ali, né? O potencial Isso. cliente com você, assim, pra te economizar tempo no Isso, para ver se, processo. se era qualificado ou não, né? Hum. Um tempo eu fiquei uns 4 meses com uma agência que ele prospectava e me dava só o contato já com a agenda, com a conferência marcada já, né? Uhum. Então eu só fazia a videoconferência com a pessoa e via se dava negócio ou não. Não deu muito resultado, eu também era bem maturo com essas reuniões também. Uhum. Por isso essa pessoa também não deu certo também. Fiquei com ela um tempo assim e vi que, nossa, não vai rodar, não vai dar certo. Aí tirei ela do negócio. Tirei, então, peguei a carga de novo dela, comecei, nossa, preciso contratar mais alguém. E depois contratei outra pessoa, já deu mais certo.
Aí realmente consegui trazer os leads, aí o negócio deu Deu uma guinada. uma rampada. Aí Hoje a Domar tem quantos funcionários? hoje, o que a gente tá falando aqui, ela tem 8. 8 funcionários. Um 8. negócio que você começou no meio da pandemia há 3 anos atrás Isso. e já tá crescendo pra caramba. Não pergunta como. Tô brincando. E se você pudesse voltar atrás lá em 2020, quando você estava começando, antes, mais em 2020, quando você teve a certeza que você ia empreender, assim, o que que você, se você pudesse voltar atrás e dizer alguma coisa pro Rony, o que que você falaria, assim, pra ele não cometer de erro? Não começa uma empresa sem montar um plano de cultura. Plano de cultura. Como é que você acha que isso impactou o seu negócio? E principalmente olhando, acho que, pelo menos lá quando a gente conversa com os nossos clientes, a gente vê que a relação deles com os técnicos é um negócio dolorido, né? Assim, o Sim. técnico é uma mão de obra difícil de encontrar, você tem que formar o cara, pouca gente, você não acha um técnico fácil na rua consegue dar manutenção dos É. equipamentos que vocês trabalham, não é um negócio tão trivial. É, como é que você passou, qual foi a maior dificuldade que você passou em relação a isso? E como é que você resolveu? Ou se você resolveu, se você tá resolvendo ainda, né? A gente nem sabe porque acho que é difícil de resolver pra sempre, né? É um negócio que Sim. você tem que ficar É. trabalhando ali, né? Eu lembro uma vez que eu precisava de um técnico assim, urgente. Era para atender um cliente, nossa, eu fiquei naquela agonia, né? Uhum. Aí apareceu um técnico. Recebi um currículo, tal, avaliei muito rápido, contratei ele. Pensei, nossa, agora eu tô tranquilo. Aí deu uma semana, ele começou a executar o serviço. Aí, de um dia à noite, eu não preciso conversar com você. Ele foi na minha casa. Falou, cara, eu preciso sair e tal. Ele ficou bem ressentido de ter que sair, porque ele entendeu a necessidade que tinha, né? Ia ter que sair mesmo, não tinha como. Eu falei, cara, tem o que fazer, tudo bem. Nessa hora ali, eu senti a falta de ter um processo bem estruturado, de ter uma cultura, assim, que me desse para mim, falar assim, ó, o meu manual de cultura diz que a pessoa para trabalhar aqui precisa ter isso, 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 isso. Entendi. Nessa hora eu senti que faltava uma organização. Aí, infelizmente, nessa época eu não pude resolver isso também. Porque a cultura do negócio, você escrevendo ou não, ela existe. A cultura existe, independente se você quer que ela. Agora, se você tem a cultura que você gostaria de ter, é que Isso. é outra história, né? Eu fui contratar uma pessoa para suprir essa carga, assim, também. Fiz entrevista hoje e contratei na hora, assim, Tava desesperado, né? desesperado. A pior coisa que você pode fazer é contratar alguém quando você precisa muito. É, Porque você aceita, às vezes. É ruim falar, né? Mas às vezes você aceita o menos qualificado. é, Ou às vezes a pessoa é muito qualificada, mas você percebe ali que culturalmente aquela pessoa não vai dar certo com você, mas você fala assim: mas é só um tempo, é só isso. pra resolver isso aqui, né? E acaba que você pode criar um problema, às vezes, maior pro seu negócio do que no longo prazo, né? Sim. Resolve uma coisa do curto prazo, mas cria um problemão pro longo prazo. E demora a resolver, né? Você não resolve É. rápido, né? Porque se você demite, aí você gera um desconforto. Uhum. Você fica um tempo para arrumar outra pessoa, se você fizer o mesmo processo, você vai só pegar o mesmo erro, E vai só prolongar só o. prolongar o problema. Ah. E qual que é o plano futuro para Domar, assim? O que que você imagina para Domar nos próximos anos? Em termos não só de mais áreas de atuação, ou vai expandir para outras regiões, ou vai trabalhar com outras tecnologias? O que que é o plano que o Rony tem para Domar aí no curto, médio prazo? No ano passado, eu escrevi a nova estratégia da empresa, né? Com a consultoria que eu fui fazendo, Uhum. conseguia deslumbrar melhor, né? Então, para esse ano, a gente mudou de escritório tem pouco tempo. E nosso escritório ele é uma casa. Então, a casa inteira vai ser um showroom de tudo que a gente executa. Entendi. Automação predial, Vocês vão fazer automação lá, então. lá, isso. Automação Entendi. predial, a residencial também, que a gente também trabalha também. Tem alguns que a gente trabalha com residencial também. E também a nossa parte de desenvolvimento pessoal mesmo, de técnico, de vendedor, de colaborador, sim, tá centralizado ali, né? Hoje você tem duas frentes de contratação, né? De vendedor e técnico, né? Você tem que contratar. Quanto mais você contratar vendedor, vai Isso, gerar uma demanda que mais técnico você vai precisar também lá na justamente. frente, né? Então, os planos para o futuro é finalizar essa obra do showroom e partir para algumas. O objetivo para 10 anos é partir para alguns capitais fora de Goiânia, né? Uhum. Partir para alguns pontos estratégicos para também oferecer serviço também. A gente atende fora já alguns lugares já, né? Atende Uhum. Brasília, atende Porto Alegre, atende Minas Gerais. Alguns clientes que vai aparecendo, a gente vai Vocês conseguindo vão pegando. pegando. Então, a ideia é pegar essa base da casa da Domar mesmo, né? E colocar para fora. Colocar isso para outros mercados também. Entendi. Pô, muito legal. E
por fim, assim, acho que um ponto que talvez você não tenha falado, ou você falou e eu queria entender um pouco melhor, é como é que você disse que fez, pô, fiz um curso de gestão empresarial, fiz curso de vendas, entendi isso, mas como é que você, para você foi essa estruturação da administração do negócio, assim, quanto tempo você gastou para fazer? Você acha que você já está num nível, enfim, que você acha ok? Você acha que não, ainda preciso ajustar alguns pontos? Por assim, queria que você deixasse muito claro assim a importância que tem para você você ter feito esse movimento, assim. Porque igual eu falei, assim, eu acho que a maior dificuldade do empreendedor é essa, assim, atravessar a ponte da parte técnica para a parte administrativa. Como é que foi esse movimento para você? Quanto tempo você gastou para fazer? Você ainda dá um pulo lá na parte técnica de vez em quando? Ou você deixou a cargo do engenheiro lá para ele resolver? Como é que tá isso lá hoje na Domar? Hoje, quando eu comecei a fazer essa consultoria, entrei num mundo que eu nem imaginava que existia. O que é Hum, cultura? O que é pensar em produtividade numa empresa que trata de engenharia? É óbvio, né? Mas realmente será que é produtivo mesmo? Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu deslumbrei. Eu pensei, nossa, então os negócios vão acontecer daqui 6 meses, tá tudo resolvido. Eu realmente achei isso nossa, por 6 meses mesmo. Achava que, não, no final do ano eu consigo resolver tudo. tá tudo Já vai estar com funcionando. 20 pessoas aqui rodando negócio e vai ter a máquina de vendas rodando perfeita e o que, para quem não sabe, não funciona assim, né? Podia ser, né? Poderia ser. Ou não, cara, Seria eu o... fico pensando, se tem coisa que dá uma rampada tão grande que perde algumas coisas, sabe? É. Tipo, você não tem aquela dificuldade de pensar, nossa, demorei tanto pra construir isso. Aí você dá mais valor naquilo, sabe? Uhum. Então, não consegui fazer tudo, né? O que eu fiz foi escolher uma das coisas para desenvolver. Então, a cultura foi a primeira coisa que eu escolhi de realmente descrever mesmo, de fazer como é que devem ser as coisas, quais são as leis, as coisas que são permitidas ou não, que faz sentido para o nosso negócio e para o nosso cliente, né? Muito Uhum. atrelado que eu acredito que os clientes buscam também, né? E, e atrelado nisso, a liderança. Então, hoje na empresa, o que a gente busca, inclusive, até nessa parte nova que o engenheiro entrou, é formar liderança. Uhum. Porque é tirar daquilo que a gente sabe fazer, coloca para outra pessoa fazer, para poder fazer, desenvolver outras coisas, né? Então, esse caminho está sendo percorrido ainda. E o que eu espero é que ele seja percorrido nossa, por 20 anos ainda. Enquanto existir Domar, que esse caminho continue. Porque o mercado vai mudar sempre. Uhum. Vai vir uma coisa nova, vai vir uma demanda nova, vai vir um cliente novo. E se a gente não se adequar nisso na nossa cultura, na forma que a gente desenvolve as pessoas ou desenvolve até o próprio negócio mesmo, né? Essas coisas tendem a não persistir por longo prazo. Pô, legal. Acho que é isso, assim, é importante ver, é legal de ver uma história dessa, assim, começou durante a pandemia, não tinha muita, pô, a gente, todo mundo, quando começa um negócio, todo mundo, né, a gente também, foi um sonho, assim, é mais Sim. sonho do que qualquer Sim. coisa, né? E, cara, persistiu no negócio, conseguiu os primeiros clientes, montou. E é interessante ver, assim, como que o empreendedor que consegue fazer essa passagem cresce o negócio dele muito mais rápido, consegue ganhar dinheiro, consegue. Mas mais do que ganhar dinheiro, ele consegue ter uma liberdade na vida dele do negócio não su... É óbvio que todo negócio, independente do tamanho, suga muito da sua vida, né? Sim. Mas você consegue conseguir, né? Você consegue, você consegue ver mais coisas, viver mais, né, cara? Sim. Porque é triste, às vezes, você conversa com o empreendedor, pô, meu negócio é eu, mais um ajudante, mais não sei o quê, e se eu tirar férias, acontece o quê? Cara, acontece, acabou a Para tudo. empresa. Não tem, eu não posso tirar férias, se eu tirar férias, eu não consigo pagar o fornecedor, não consigo pagar meu funcionário. Cara, assim, aí, de novo, não é vantajoso ser empreendedor nesse cenário, né? Sim. Muito legal. Rony, e cara, você queria que eu sempre faço essa pergunta, tá? O que você queria responder que eu não te perguntei? Ou eu te perguntei tudo? O que? Que você queria responder, algum assunto que você queria falar que eu não te Ah, perguntei? sim, cara, eu lembrei, inclusive, agora. Eu lembro que quando a empresa começou, ela não era para mexer com sistema de incêndio, Era pra mexer com o quê? era mexer com automação. Com automação. Residencial, inclusive. E é engraçado, porque como que o mercado ele é carente, cara. Sim, de Uhum. todas as áreas, né? Até vi muito pessoal que veio aqui no podcast falando sobre climatização, né? O quanto que o mercado, hora ou outra, ele é bem suprido, ou hora ele é bem largado, né? Uhum. E quando meio que as coisas foram acontecendo no mercado, que meio que ou a gente atendia, ou realmente falava assim, eu não quero essa oportunidade.
Então, para mim foi um aprendizado muito grande de ter coisas que apareceram e falei, cara, eu consigo desenvolver isso. Não por conta da solução do incêndio em si, mas de pensar, cara, esse empreendedor, essa empresa, ela pode ser mais ela, rentável, com o melhor processo, e a gente pode fazer isso. Quem pode ajudar. A gente pode ajudar. E nosso objetivo da Domara, hoje que está escrito assim, qualquer papel que sai da Domara, o nosso objetivo é proporcionar melhor resultado em operação de tecnologia. Com incêndio, ok. Com CFTV, ok. Com automação, perfeito. Mas o objetivo é que o cliente, se ele liga lá pra gente e fala, vocês mexem com carro? Não mexo. Mas, pega esse contato aqui, o cara deu uma Você Google quer agora. ajudar o cara. Isso, Genuinamente falando. isso. Então, eu acho que isso que é o que me dá mais vontade de empreender mais coisas, de querer fazer mais. É vontade de pegar um negócio que está desorganizado, ou sem informação, ou que não funciona bem e falar, não, deixa que a Dorma resolve. Pô, legal. E falando Colocar o cliente no centro, né? justamente. E falando sobre esse negócio do cara tá sempre ali dentro da operação, já tem 3 anos que todo mês, todo novembro, né? Eu viajo para fazer uma ação missionária com a igreja que eu faço. Uhum. E sempre é 20 dias. E desde que eu percebi que tinha que me tirar de mim esse negócio, a primeira coisa que eu fiz não foi falar para as pessoas, eu vou sair e ficar 20 dias fora. Foi falar para mim mesmo. Que eu preciso confiar que se o processo que eu desenvolvi, que a gente está desenvolvendo junto, funciona, então põe para rodar. É. Porque o empresário tem muito Ela tem que rodar, né? muito daquele, tipo, não vou soltar, cara, eu vou, eu ou não é eu, sabe? E é uma dificuldade mais para o empreendedor, e eu vejo porque eu falo com muita gente sobre isso. Mas se eu sair, para. Você já saiu já para ver se para? Talvez fique melhor sem você lá, cara. Você tá atrapalhando, né, Tô cara? atrapalhando. É a síndrome do super-homem. É. Cara, Rony, parabéns pela Domar. Assim, é uma história de sucesso muito legal. A nossa missão aqui, até te falei antes da gente começar, é falar. Eu não tô aqui para ficar falando da Alvo nem nada do tipo, mas é para vocês terem a oportunidade de contar histórias de sucesso. E a Domar, com certeza, é uma história de sucesso que a gente vai ouvir falar há muito tempo dela aí no mercado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E queria fazer o convite. Eu tô meio prolixo hoje, mas eu queria estender aí para nossa audiência assistir também o episódio com o Túlio, que os dois trabalharam juntos, eu descobri aqui antes da gente falar, que as histórias se conectam de uma maneira bem interessante. Legal. Obrigado por ter vindo, Rony. Obrigado, por isso foi meu. Valeu, tchau, tchau.